A graça e a paz do Senhor, amada classe Betel, amada igreja. Em continuidade ao estudo da revista da EBD, Tiago, a Fé em Ação, hoje veremos a lição de número 15, que tem por tema a paciência e suas recompensas. A lição de hoje tem como finalidade nos levar a compreender que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a recompensa da glória a ser revelada em nós. Nesta lição abordaremos os seguintes tópicos propostos pelo autor. Primeiro, o exemplo do lavrador paciente. Segundo, o exemplo dos profetas do Antigo Testamento. E terceiro, o exemplo de Jó. Tiago, meio-irmão de Jesus, que veio a ser líder reconhecido da Igreja de Jerusalém, e está lá em Atos 15, versículo 13, Atos 21, versículo 18 e Gálatas 2, 9. Autor da epístola que tem o seu nome, escreve para os cristãos da dispersão que haviam sido perseguidos por causa do Evangelho. Tiago 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Tiago inicia sua carta com uma chamada à perseverança ante aprovações. Tiago 1, do versículo 2 ao versículo 4. Nos seus 108 versículos, ele aborda assuntos correlatos a uma verdadeira vida cristã. E no final da carta, exorta os crentes a serem pacientes até a vinda do Senhor. Entre os assuntos principais nela tratados estão a fé e a obra, Tiago 2, do 14 ao 26, o uso da língua, Tiago 3, do 1 ao 12, e a oração pelos enfermos, que ainda estudaremos, que está em Tiago 5, do 13 ao 16. Assim sendo, Tiago encoraja os cristãos a buscarem a sabedoria divina. Tiago 1, 5, diz assim a palavra de Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido. Tiago encoraja os cristãos a fortalecerem a fé e a vivê-la por meio da obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos sobre a paciência. Segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, paciência é a virtude de suportar com resignação a maldade, as injúrias, as importunações, com perseverança e constância. Ou seja, estamos falando de uma virtude importante, porém desafiante, principalmente nesse novo tempo em que estamos vivendo. No mundo imediatista em que vivemos, o exercício da paciência se tornou imprescindível à saúde mental. A paciência é uma das muitas virtudes humanas mal administradas em nosso tempo. Vivemos num mundo frenético, onde as informações correm em questões de segundos. Assim sendo, precisamos processar tudo de forma muito rápida e atender a exigências constantes. Com isso, focamos em uma vida de apresentar e mensurar resultados, seja na vida pessoal, acadêmica, profissional e por aí vai. Acelerados desta forma, nos tornamos escravos da urgência e do imediatismo. Não podemos esperar. Tudo é para ontem e vivido no instante que se inicia até se findar num só lance de tempo. Dentro dessa dinâmica acelerada, comprometemos nossa saúde física, mental e emocional. Ou seja, ignorar o processo de espera, ao contrário do que se pensa, nos torna mais vulneráveis. Em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8, nos fala sobre a importância de respeitar o tempo dentro de cada etapa da nossa vida. No versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. As buscas terrenas são boas e importantes, no local e momento apropriado, mas inúteis quando se tornam o objetivo principal da vida.
Diz os sociólogos que o tempo em que vivemos tem uma marca muito triste. Chama-se a tirania da pressa. Tudo é para ontem e o tempo fica cada vez mais escasso para quem se deixa envolver pelo frenesi da vida. Em Salmos 90:12 está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Sem se dar conta, muitas pessoas podem entrar num ciclo que pode levá-las ao esgotamento emocional, a quadros de depressão, ansiedade, a doenças psicossomáticas e por aí. Na ansiedade, por exemplo, entendemos que é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça. Enquanto o medo tem um objetivo definido, a ansiedade é uma emoção difusa, voltada para o futuro. No estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos negativos e fantasia diversas cenas temidas. O estado de ansiedade é acompanhado por reações físicas desconfortáveis. É comum, por exemplo, que as pessoas que sofrem de ansiedade se sintam impacientes e irritadas. Como a ansiedade nos tira do momento presente, vivemos a expectativa do futuro de forma apreensiva. Com isto, esquecemos de viver o aqui e agora. Deixamos de apreciar a paisagem, de ter convívio sadio com a nossa família, com amigos, com os colegas de trabalho, da escola. Ou seja, deixamos de viver um dia a dia saudável, deixamos de ter qualidade de vida. Esse frenesi da vida pode acabar nos afastando, não só do convívio de paz com os nossos irmãos da igreja, por exemplo, mas principalmente pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. Olhamos com ansiedade para o futuro, nos envolvemos com tantas coisas seculares no dia a dia e, sem perceber, separamos cada vez menos tempo para buscar a Deus e fazer a sua vontade. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É preciso ter paciência. Paciência é a virtude que faz parte do fruto do Espírito. Pode ser vista em Gálatas 5:22 ao 23, que consiste em suportar sofrimentos e provações com resignação. Romanos 5:3. Na sua origem bíblica, paciência e longanimidade vêm da mesma raiz, com a ideia de suportar, perseverar e persistir na convicção de se opor ao erro, ainda que sob circunstâncias adversas. Tiago 1:12 nos diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E agora nós vamos entrar no primeiro tópico da nossa revista, que fala o exemplo do lavrador paciente. Tiago 5, do versículo 7 ao versículo 9. E diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como um agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. O versículo 7 começa com uma conjunção coordenada conclusiva. Liga duas orações, em que a segunda oração expressa a conclusão da ideia iniciada na primeira oração. Portanto, deste modo, esta passagem nos remete obrigatoriamente aos versículos 1 ao 6 do mesmo capítulo, texto que serviu de base na lição passada, que teve por tema condenação aos ricos gananciosos, que retratam os crentes sofrendo na mão dos ricos ímpios, os quais foram admoestados por Tiago a chorarem e a se lamentarem por causa da desgraça que lhes sucederá, pois o dia do Senhor está perto. Tiago 5, versículo 1. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá.
Quanto aos cristãos que estavam sofrendo injustiça nas mãos dos poderosos incrédulos e exploradores, deveriam se alegrar pela esperança do retorno de Jesus Cristo. Tiago pede aos cristãos que tenham paciência, a palavra-chave do texto. A mensagem central dos versículos 7 a 11 é paciência. Tiago expressa nestes versículos 3 respostas de como podemos ser pacientes, mesmo diante das opressões, das injustiças, dos sofrimentos, das dores e enfermidades que muitas vezes nos acometem. Assim sendo, devemos ter paciência no Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 7 a 8, ele nos informa que temos que ter paciência porque a vinda do Senhor está próxima. A vida ficou muito difícil para os cristãos da época de Tiago. Por causa da perseguição em Jerusalém, eles foram obrigados a fugirem, deixando tudo para trás. Casa, família, empregos, conforto. Agora estavam espalhados entre as nações gentílicas, com situações piores do que viviam antes, pois até mesmo seus irmãos judeus se aproveitavam deles, os enganando e explorando. Tiago então os exorta dizendo que Deus iria punir estes opressores. Então os cristãos precisavam esperar com paciência pela volta de Jesus Cristo. E agora nós veremos o primeiro subtópico, que diz a paciência do lavrador em relação à natureza. Tiago ilustra a paciência que aqueles cristãos deveriam ter diante das circunstâncias através das atitudes dos lavradores. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tiago 5, no versículo 7. O agricultor chama de preciosa a esperada germinação das sementes lançadas na terra. Depois de preparar a semente e arar a terra, nada pode fazer mais a não ser esperar pelas chuvas do outono e da primavera. É importante destacar que naquele tempo não existia a tecnologia que existe hoje em relação à agricultura, mas mesmo com toda a tecnologia, podem existir surpresas que não são previstas, como recentemente vimos o caso dos gafanhotos, das queimadas, enfim. Mesmo diante das circunstâncias que não estão ao seu alcance ou controle, o lavrador citado por Tiago faz fielmente a sua parte, e se a natureza colabora, finalmente nascem frutos exuberantes que enchem os celeiros e o coração de quem tanto se esforçou transborda de alegria. É a recompensa do trabalho sofrido, perseverante e paciente, exemplo que devemos imitar, pois a vinda do Senhor, como diz Tiago, está próxima. O segundo subtópico tem por tema o limite da paciência cristã para vencer as provações. Da mesma forma, Tiago vai dizer no verso 8 para sermos pacientes. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Para Tiago, perder a paciência não deve ser uma atitude de cristão, uma vez que ela deve durar até a volta de Cristo. Quando o Senhor voltar, fará justiça. Em Deuteronômio 32, versículo 35, fala sobre a justiça de Deus sobre os ímpios. Diz assim: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Mas também, em Apocalipse 21, versículo 4, fala sobre a justiça de Deus sobre o seu povo, sobre os seus filhos amados. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fortaleçam o seu coração. É um chamado ao compromisso e à coragem resoluta e firme. Tiago exorta aqueles que estão prestes a cair sob o peso da perseguição para que sustentem o coração com a esperança
da segunda vinda de Cristo. A semente do Evangelho já está nos corações dos cristãos. Contudo, não podemos determinar o dia do retorno de Jesus Cristo. O que podemos fazer é esperar com paciência. O apóstolo Paulo expressa em Efésios 2:8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta graça maravilhosa é oferecida a nós por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Esta salvação tem os seguintes efeitos em nossa vida. Primeiro, estou salvo da culpa do pecado. É um ato único de Deus. Acontece no momento da conversão. É a justificação. Em Romanos 5,18 nos diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, a todos os que creem. Segundo, estou salvo do poder do pecado. É um processo que dura a vida toda. É a santificação. Eu participo perseverando, renunciando ao pecado, mortificando a minha natureza humana, dizendo não ao pecado, aos manjares sujos que nos são oferecidos. E sigo revestindo em Cristo Jesus. Romanos 6,22 nos diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, a vida eterna. Terceiro, salvo da presença do pecado, que ocorrerá na segunda vinda de Jesus Cristo, teremos um corpo glorificado e sem pecado. O nosso coração é fortalecido com a busca constante da santificação, confiando e sendo obedientes a Deus. O terceiro subtópico da lição nos diz: a paciência e a segunda vinda. Está lá no versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. O final dos versículos 8 e 9 tem em comum referências à volta do Senhor e ao julgamento a ela associado. Sabemos que o próximo grande acontecimento da história da redenção será a volta do Senhor Jesus Cristo. Tiago descreveu Cristo como um juiz prestes a abrir as portas do tribunal e convocar todos para o julgamento. Sabemos que a pressão da perseguição poderia levar a murmúrios. Tiago advertiu seus leitores contra esse pecado. Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas nem discussões. O Senhor que vem é também o juiz dos cristãos. Salmos 135, versículo 14. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. A santificação das nossas vidas nos transforma em pessoas melhores e com paz no coração. Daí, deixamos de lado as intrigas, as rixas com o próximo e nos aproximamos de Deus, esperando confiantemente e pacientemente a volta de Jesus. Tal foco, tal confiança vai gerar paz nos relacionamentos entre os irmãos. João Calvino escreveu: a certeza de que Jesus está às portas deve produzir calma nos corações diante do sofrimento. O segundo tópico da nossa revista vai falar sobre o exemplo dos profetas do Antigo Testamento. Está lá em Tiago 5, versículo 10, que diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Certamente não foram só os irmãos da dispersão a sofrerem provações. O apóstolo destaca o sofrimento dos profetas na trajetória de seus ministérios. Tiago não pregava prosperidade, e sim a realidade da vida e de como devemos reagir e viver diante das circunstâncias que não estão em nosso controle. Jesus está às portas, mas Tiago sabe que até lá iremos passar por sofrimentos.
Então Tiago nos apresenta uma maneira de como ter paciência diante das dificuldades da vida. Ele nos leva a pensar no sofrimento dos profetas do Antigo Testamento, fazendo assim o uso das Escrituras. Não sabemos especificar em quais profetas Tiago estava se referindo. Podemos sim citar como exemplo o testemunho de alguns destes profetas. E o primeiro, Amós, está lá em Amós 5, versículo 10. Diz assim a palavra: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. O segundo profeta que podemos pensar, Jeremias. Jeremias 2, versículo 30 nos diz: a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Podemos pensar também no profeta Elias. Está lá em 1 Reis 19, versículo 10. Os filhos de Israel deixaram sua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Temos ainda o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Mateus 23, versículo 27. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mas Jesus também oferece consolo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijam-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus 5, do 10 ao 12. O terceiro tópico da nossa revista vai falar sobre o exemplo de Jó. E no versículo 11 de Tiago, capítulo 5, nós podemos ler: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Dos profetas, Tiago nos leva a Jó. Deixa de falar da paciência e começa a falar da perseverança de Jó, que é um exemplo clássico de um homem que suportou com paciência o sofrimento e foi abençoado por Deus por sua perseverança na fé. Tiago confortou seus leitores ao dizer que Deus tinha um propósito para o sofrimento deles, assim como ele tinha para o sofrimento de Jó, assim como ele tem nas nossas vidas. Jesus Cristo, em seu sermão profético, proferiu as seguintes palavras que está escrita no Evangelho de Mateus 24, no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o primeiro subtópico vai falar sobre as provações de Jó. Jó que teve perda repentina de todos os seus bens através de uma ação satânica, ficando totalmente pobre. Está lá em Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Jó perdeu os seus 10 filhos de uma só vez, enquanto se confraternizavam na casa do irmão primogênito. Jó 1, do 18 ao 19. Jó tem a perda da saúde. Jó 2, do versículo 6 ao 8. A despeito de tão pesada provação, Jó se humilhou e adorou a Deus, que tudo lhe deu e tirou, provando que a sua vida estava escondida em Deus e em nenhuma das coisas terrenas. Jó 1, do versículo 20 ao 22 diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em Jó 19, do 25 ao 27, diz:
porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele e a minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Entre um e outro sofrimento, Jó foi até o fim, crendo no poder e na salvação do Senhor. Jó 42, versículo 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, disse Tiago, vocês vejam o fim que Deus lhe proporcionou. Vocês sabem, diz Tiago, Deus restituiu tudo o que Jó tinha. Deus cuidou de Jó. Deus cuidou daquele povo que estava agora disperso. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Mas nós precisamos crer. E o segundo subtópico vai falar sobre as recompensas de Jó. Primeiro, na vida espiritual, Deus lhes restaurou a posição de sacerdote que tivera antes. Jó, capítulo 1, versículo 5, depois 42, do versículo 8 ao 9. A segunda recompensa foi na vida material. Deus lhe deu o dobro a quantidade de animais que possuía antes. Jó 1, versículo 13, Jó 42, versículo 12. A outra recompensa foi na vida doméstica e social. Deus lhe deu outros 10 filhos, também os parentes e amigos que dele se afastaram por conta de sua doença e pobreza, voltaram ao convívio, até lhe trazendo presentes custosos. Jó 42, do 11 ao 15. E a quarta recompensa foi na longevidade. Deus concedeu a Jó uma vida longa para que ele pudesse desfrutar, juntamente com sua família, as recompensas de sua provação e paciência. Jó 42, do 16 ao 17. E por que os profetas e Jó foram abençoados? E por que os cristãos do Novo Testamento são declarados felizes? Porque, de acordo com Tiago, nosso Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Como nós vimos naquela passagem, ainda nessa lição, quando Deus chama o povo, Jerusalém, Jerusalém, eu estou aqui, e usa como uma simbologia a galinha que quer abraçar os seus pintinhos e ali protegê-los. Deus, Ele quer cuidar de mim, de você. Ele está presente dentro do barco. Por mais difícil que seja a onda, a tempestade, as provações, o sofrimento, as perseguições, as injustiças, por mais difícil que seja aquilo que eu ou você está passando, que nós possamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Redentor, porque Ele vive. Que nós possamos estar com os ouvidos abertos, atentos àquilo que Deus tem falado, e mesmo diante das lutas, que nós não deixemos de fitar os nossos olhos para o alto e saber que Deus está dentro do barco. E se você ainda não teve essa oportunidade de permitir que Deus entre dentro do barco da sua vida, que seja neste momento uma oportunidade que Deus está te dando, para que você diga: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e que você possa sentir essa alegria e essa paz que o mundo muitas das vezes não compreende, mas aquele que vive em Cristo Jesus vive e sente essa paz genuína e verdadeira, mesmo diante das mais difíceis provações, porque nós temos a certeza que o nosso Redentor vive e Ele cuida de nós. E agora nós já estamos caminhando para o final da lição. Na prática, exercer a paciência não é fácil, mas é necessário, especialmente olhando para o mundo conturbado de hoje, sem paciência. Como vencê-lo? Tiago, já na sua época, via a necessidade do cristão reforçar a sua fé com uma dupla dose de paciência, como forma de vencer a opressão do mundo ímpio e as diferentes opiniões e reclamações entre os próprios irmãos da fé.
Tiago 5, do 8 ao 9. Para tanto, temos de nos espelhar na exemplar paciência exercida em meio a tanto sofrimento pelo lavrador, pelos profetas, por Jó e principalmente por Jesus Cristo. Afinal, o texto encerra declarando que temos por felizes aos que perseveram firmes, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago 5, versículo 11. Portanto, o Filho de Deus não precisa pensar que está sozinho ao ter de exercer paciência nas provações. Ele tem um Deus misericordioso e compassivo olhando para a sua difícil jornada, que certamente terá um final feliz. Devemos declarar, assim como Jó declarou, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Seja qual for a luta, seja qual for a provação, que eu e você possamos depositar em Deus a nossa fé, a nossa confiança, a certeza de que no tempo dele, ele acalmará a tempestade. Mas dentro dessa tempestade, que possamos atravessá-la com fé, com paz e com a nossa esperança renovada em Cristo Jesus. Que eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus nos abençoe, que nos conceda um dia de paz dentro da sua santa e gloriosa presença.